Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ruby Talk. E a minha convidada de hoje é uma estrela, uma convidada realmente especial que vem muito adicionar em nossas vidas. Ela foi fundadora daquela marca conhecida em todo o Brasil, marca Coach. Inclusive coloquei uma camiseta para te homenagear. Com vocês, Lila Cousani. Falei certo? Falou certíssimo. Renato, gostou da minha blusa? Não é fácil, ninguém acerta o meu nome. Sério? Eu sou chamada de Calzone por onde eu vou. Calzane. Todo mundo troca o meu nome. Você acertou, tá de parabéns. Obrigado. Lila, Fala. a primeira pergunta, assim, é profunda. Tá. Quem é a Lila Cousani? Eita, sério que você vai me perguntar isso? Quem é a Lila Cousani? Eu tenho que dar uma resposta bem curta, né? Você espera. O programa é seu. Lila Cousani é um ser mutante. Vamos lá, me definindo. Porque eu sou uma pessoa sempre num processo de transformação, sabe? Então eu tô sempre buscando algo novo, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Então eu gosto de um pouco de caos sempre, sabe? Adrenalina. Novos desafios. Fico um pouco entediada também com tudo, então acho que um ser em constante mutação é uma coisa que me define. Ô, Lila, você foi fundadora da Coach. Fui. Pensa. Que, pra mim, é uma das marcas, acho que talvez mais conhecidas e celebradas. Eu queria que você contasse um pouco, porque todo mundo acha que você deve ter nascido em berço de ouro, muito, muito rica. Aí falou assim, ela é madame, não sabe o que fazer, ia fazer qualquer coisa, aí o pai deu um dinheirinho, ela abriu 200 lojas. Isso. E eu sei que não foi assim, Não foi. né? A gente conversou, né? Eu te contei. Você já sabe um pouco da minha história. Mas enfim, vamos lá. Eu vou contar como eu comecei tudo. Foi lá nos anos 80. Na verdade, eu fui sempre uma adolescente. Eu sempre gostei de moda. Sempre me identifiquei de moda desde muito pequena. Assim, uma das minhas memórias mais remotas é eu muito pequenininha, tão pequena que eu tinha que ficar em cima de uma cadeira na frente do espelho falando pra minha costureira subir a barra do meu vestido. Assim, eu devia ter uns 4 anos. E eu sempre tive essa vontade de trabalhar com moda. Isso foi um desejo, assim, dentro de mim desde que eu me conheço por gente. E o primeiro look que eu desenhei foi o meu look da minha festa de comunhão da igreja, pra você ter uma ideia. Tipo, eu queria ser diferente das meninas. Você sozinha foi lá e criou. Sozinha, porque assim, eu não queria um vestido. Todas as meninas iam de vestido. Eu não queria um vestido, eu queria ser diferente. Então o que eu fiz? Eu desenhei 3 peças, uma saia, uma blusa e um kimono. Naquela época um kimono? Um kimoninho que ia por cima, com a manga grande. E aí, ao invés de ir com uma sapatilha, eu desenhei uma sandália de tirinhas abertas, coloquei uma meia soquete e fui. Eu tinha que ser... Assim, esse desejo que eu tinha era de não ser melhor do que ninguém, melhor do que as outras meninas. Eu só queria ser diferente, sabe? Eu sempre, como eu disse, né, que eu sou um ser mutante. Então, eu tô em constante nesse evolução. Movimento de transformação. Então, eu queria... Era legal fazer parte daquele processo, mas ao mesmo tempo eu precisava me sentir um pouco fora de tudo, sabe? E eu acho que eu usei a roupa como uma ferramenta que me proporcionasse, sabe? Fazer isso, de me transformar e de me mostrar diferente dos outros. É meio isso. Não, eu entendi, mas eu quero saber, tipo... Aí tá. A pergunta isso fui eu. Seu pai era bilionário não, e você resolveu brincar de lojinha? Meu pai era um farmacêutico, família de classe média, uma família de origem alemã, tanto de parte de pai como parte de mãe. E eu queria fazer moda. Na época que eu fiz vestibular, não existia moda aqui no Brasil, né? Era anos 80, então assim, eu tive que optar por um curso que tivesse mais a ver com a minha vontade de criar. E aí eu optei por fazer design. Eu comecei a cursar design em Curitiba. Aí fiquei 2 anos no curso odiando, porque não era aquilo que eu queria fazer, eu queria uma marca de moda. E aí eu decidi trancar a matrícula na faculdade
voltei para casa dos meus pais em Brusque, Santa Catarina, e decidi, eu vim para cá, vou tentar fazer uma marca, se der certo, beleza, se não der certo, volto, faço o curso e é isso. E aí meu pai, um alemão bem tradicional, tava puto, posso falar palavrão? Mas... Ele ficou louco comigo. Porque, assim, ele imaginava que você fosse seguir uma um filho médico, um filho arquiteto, uma filha farmacêutica e eu, a ovelha negra. E eu? Queria brincar de lojinha, né? De abrir lojinha. Então, assim, ele não me deu... Ele respeitou a minha decisão, mas ele não me deu nenhum apoio financeiro. Assim, tudo que ele fez por mim foi... Ele me deu um emprego de meio período na farmácia dele, onde eu fazia um serviço burocrático, e ele me pagava meio salário mínimo. Eu fiz o quê? Eu investia esse dinheiro, esse valor em tecidos, aí eu comecei a criar micro coleções e comecei a vender para as minhas amigas. As minhas amigas chamaram as amigas delas, que chamaram outras amigas, e aos poucos eu fui criando uma rede pequena de vendas, de clientes. E eu fui, tipo, e assim, o que eu fazia em tipo costureira de bairro, sabe? Não era nada produzido em grande escala, eu fazia de uma forma muito informal. Eu tava testando, eu tava descobrindo, porque eu não tinha formação acadêmica, eu tava ao mesmo tempo fazendo curso de modelagem, curso de costura, para entender de todo esse processo, né? E as coisas estavam muito devagar, porque eu não tinha dinheiro. Era meio pensa. O que se compra com meio salário mínimo, né? Eu tinha que pagar costura, tinha que pagar o tecido, então eu fazia muito pouca coisa. E me fala assim, mas você sabe costurar? Você teve máquina de costura? Você chegou a... Tive. Você foi aprendendo mesmo? Eu fui aprendendo, eu fiz curso, eu sei costurar. Hoje eu não sei mais, mas assim, se me apresentarem pra uma... Olha, senta aqui e faz alguma coisa. É que nem bicicleta, a gente vai. Patina um pouco, mas vai. Não, o que foi assim, aí eu comecei a vender um pouco mais, aí nos fundos, na garagem da casa do meu pai, tinha um quartinho, que era o meu quarto de brinquedo, que estava desocupado. Aí aquele quarto, eu limpei o quarto, eles estavam fazendo alguma reforma, eles iam jogar uma porta fora. Eu peguei, essa porta não vai embora. Eu peguei a porta, encapei com tecido, comprei 2 cavaletes, coloquei embaixo e fiz a minha primeira mesa. Ali eu fiz o meu primeiro estúdio, na garagem do meu pai. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que minha mãe adorava jogar na loteria. E ela pediu que eu e minha irmã mais nova, a gente ajudássemos ela a fazer os números, né? Aí a gente ajudou e ganhou a quadra. Nossa, assim, um prêmio exorbitante, né? Tipo, claro que não. A gente dividiu esse prêmio em 3. A minha irmã conseguiu comprar uma pequena correntinha de ouro e eu comprei a minha primeira máquina de costura. Qual era a marca? Não sei. Ela fazia tanto barulho que eu não conseguia nem ver, porque era uma máquina muito usada, que ela fazia mais barulho do que costura. Muito usada, porque era um dinheiro muito pequeno. Entendi. Então, assim, a minha primeira máquina da Coach, ela foi conquistada com um prêmio de loteria, pensa. E aí eu coloquei essa foi máquina do universo. O universo queria que desse certo. Conspirou, eu acredito. Será que você é Steve Jobs da moda? Você viu? Ele também começou na garagem. A Amazon também começou numa garagem, não foi? O Steve Jobs foi na garagem? Será que eu tô trocando as bolas? Não, o diretor falou que foi mesmo. Foi. Tá e a vendo? Coach, tá vendo? E a Coach. Garagem é o negócio. E daí, pra abrir a primeira loja, como é que foi? Não, então assim, aí eu montei a minha primeira loja num... Mas já chamava Coach? Já era Coach. Ah, você já deu esse nome? Não, já dei esse nome porque assim, eu tava buscando o nome. Meu nome real oficial é Luciana, não é Lila. Eu me chamo, não sei porque eu sou Lila. E aí, na época, eu namorava já o meu primeiro marido, que foi meu sócio na marca, que chamava Jorge Cousani, que é o meu sobrenome. Aí eu peguei, desmembrei as sílabas dos nossos nomes, do meu e do dele, fiz um jogral ali com os nomes, e aí ficou Cou de Cousani, e o CCI foi de Luciana, do CI. Aí eu botei mais um C no meio pra ficar meio italiano, entendeu? Pra dar um truque. Pra ficar mais chique. É que nem Rubinella, que colocaram 2 L's. Mais um assim. L. Era aquela época do glamour da moda italiana. Então foi isso, assim. Coach surgiu daí. Cousani com Luciana. É isso.
E a minha primeira loja eu montei no segundo andar do prédio que era do meu pai, né? Ele tinha um prédiozinho no centro da cidade, aí liberou uma sala e eu montei uma loja lá, eu e meu primeiro marido. Fizemos todos os móveis, nós na mão, a gente foi até a serralheria, a gente cortou a madeira, a gente pregou, a gente construiu as estantes, eu pintei as cadeiras, eu mesma fiz as almofadas, eu pintei a plaquinha que ficava do lado de fora, foi tudo porque não tinha dinheiro, repito, não tinha dinheiro. E a gente ia vendendo, e né, aí abri a loja, começou a vender, aí consegui comprar mais uma máquina, só que tudo eu sempre reinvesti na marca. Eu, assim como, né, por exemplo, a gente ganhou um prêmio de loteria, eu podia ter comprado uma bolsa, né, mas eu não comprei uma bolsa, porque eu tinha uma meta. Sabe, você meu era uma foco empreendedora era criar uma marca. Então, assim, eu não tinha dinheiro para cortar o cabelo, não tinha dinheiro para nada, porque eu trabalhava full time, tipo 20 horas por dia, todos os dias, de segunda a segunda. Aí eu não tinha fim de semana. Esforço. É muito. Você sabe que não é fácil, né? Tipo, montar uma marca, montar uma empresa, começar do zero, apesar de que hoje em dia é mais difícil ainda, mas mesmo assim, Você na acha que época hoje é mais difícil? é mais difícil, tem muita concorrência. Né? A concorrência é muito maior. E você chegou a ter mais de 200 lojas. Chegou. A gente chegou a ter 220, 230, não sei, eu sou péssima com números, mas algo em torno disso, lá pro final dos anos 90. A primeira franquia da marca foi em 1990 em Balneário Camboriú. A gente recebeu essa proposta e o cara montou uma loja grande, até na Avenida Brasil, do lado do shopping principal que tinha lá na cidade na época. E aí aconteceu uma coisa que foi ali que eu tive esse vislumbre de que eu tava fazendo alguma coisa certo ali. Porque, por exemplo, a loja... Pra alguém ir atrás de você não era pegar nem seu isso. sonho? Não era nem isso. Porque a gente... Era verão. A ideia dele era abrir uma loja de verão só, né? Durante os meses de temporada. Seria dezembro, janeiro e fevereiro. Que era quando a cidade ficava mais movimentada. E aí, a loja começou a vender, assim, muito. A loja começou a vender muito. Eles tiveram que contratar um segurança, colocar na porta, e a loja ficava de porta fechada. E assim, fila de 10, 15 pessoas na rua pra entrar. Então assim, saíam 3, entravam 3. Aí teve um dia que eu fui levar mercadoria, que eles pediam reposição o tempo inteiro. Eu fui até lá, porque a minha cidade era do lado. Eu fui de carro levar. E aí eu levei mercadoria, atravessei a rua, fiquei olhando para aquilo, fiquei olhando para a loja, para aquelas pessoas. Eu falei, essas pessoas estão todas em fila para comprar o meu produto. E aquilo assim foi para mim, foi como descobrir a roda, sabe? Eu falei, alguma coisa eu tô fazendo certo, porque, né, tipo, eu tinha 20 e poucos anos. Eu era uma menina e o meu sonho tava dando certo, sabe? E aquilo para mim, assim, também é uma das memórias, assim, sabe, que eu tenho muito dentro de mim, assim, com muito carinho, porque foi ali que eu percebi que alguma coisa estava indo... Que estava indo bem. Bem, é. E seu pai chegou a falar alguma coisa? Porque eu imagino que não. Ele deu uma dificuldade na tua vida ali. Não, mas eu sou grata a ele por ele ter feito isso. Ele fez um favor a mim, na verdade, sabe? Porque se ele tivesse me dado muito incentivo, talvez eu não tivesse tido tanta garra. Porque eu sabia que eu precisava vencer, não tanto para provar para ele. Eu nunca pensei nisso, assim. Eu nunca quis punir o meu pai por não ter me dado apoio financeiro. Eu sempre fui grata por ele ter feito isso comigo, sabe? Sim. Me senti, na verdade, ele me cutucou. Vai lá, menina. Vai lá. É com você e mais ninguém. E é isso. E aí a gente foi aos poucos, a partir dessa primeira franquia... como ela fez muito sucesso, a gente começou a receber muita proposta, né, de lojistas interessados. Então, assim, a gente chegou em época de abrir uma loja por semana. Era uma loucura, eu já não sabia mais o que fazer. A gente tinha que ir para outro galpão, aí comprava outro terreno, fazia outra fábrica. Ficou muito grande, assim, a empresa. Você nem foi vendo que estava ficando enorme. Não, foi tudo a coisa ia. A coisa ia. Foi uma coisa muito orgânica, assim, não teve um planejamento. Até no início, a gente teve falta de planejamento, porque a gente começou a abrir franquia sem nenhum padrão de loja. A gente tinha lá um padrão, mas assim... Mas também naquele momento, não existia muito isso de franquia no Brasil. Nem existia esse nome, franchise. Era loja era uma exclusiva. Coisa, isso, era super... Era uma coisa super nova ainda. Era. Esse tipo de modelo, de parceria...
Então, assim, todos os lojistas, franqueadores, franqueados devem muito a você. Porque muitos aprenderam com a sua dor. O que você tomou de porrada ensinou o mercado. Não, com certeza. Até, inclusive, na Coach, hoje, tem muito lojista que começou, que foi segundo, terceiro franqueado da marca, que ainda estão com a marca, sabe? Então, eles, tipo, de vez em quando, eu ainda tenho contato com muita gente, né? É lógico. Porque eu tenho um carinho muito grande por todo mundo lá dentro. Eu vendi a marca pro grupo Menegotti em 2000, né? Ela foi em 2000, em julho de 2000, e aí fazia parte do contrato que eu ficasse na marca como diretora de estilo, né? Para que a marca tivesse continuidade, né? A primeira, assim, você falou, eu vou te cortar porque eu quero saber. Pergunta do milhão. Lila, pós-venda pro grupo Menegotti, você ganhou muito dinheiro e virou milionária sem ter que fazer mais nada da vida, por sonho de todo empresário? Não. Imagina, não. Infelizmente não. Assim, se eu tivesse ficado milionária, a gente não ia nem estar conversando aqui agora. Ia estar em Bora Bora, na minha ilha, isolada do planeta. Mas, assim, foi outra época, né? Isso faz 20 anos, né? Então, assim, valorização de marca naquela época era diferente do que é hoje, né? O valor de marca no mercado era mais calculado por faturamento, por ativo, por dívida. Era outro tipo de cálculo que se fazia. Era só basicamente faturamento. Era mais ou menos faturamento. Quanto você deve, quanto você tem de ativo, Exato. mais o teu faturamento multiplica e vira isso. Exato. Então, assim, a gente vendeu por quê? Eu vou explicar por que a gente vendeu a marca. Eu e o meu sócio, o Jorge, nós sempre fomos, como eu falei, desde o início, a gente sempre reinvestia tudo na marca, a gente comprava uma fábrica nova, a gente comprava um terreno, a gente investia em marketing. Você para ter uma ideia, a gente teve uma campanha que a gente contratou uns caras do Circo de Soleil, a gente foi para os Estados Unidos, no meio do deserto, juro. Então, assim, a gente reinvestia, então a gente não se resguardou financeiramente para a montanha-russa, que era o Brasil na época dos anos 90. Você achava que tudo daria certo, que a marca era desejada. Porque a gente sempre foi muito otimista, né? Então, assim, dava um negocinho no mercado, a gente já, meu Deus, a gente ficava sem dinheiro, sabe? Então, aí a gente vendeu porque a gente estava buscando um sócio, porque a gente precisava de um sócio investidor para dar um suporte financeiro, que você estava começando a apertar. Exatamente. Aí veio o Grupo Menegotti com a proposta de comprar a marca toda. E aí a gente acabou vendendo. Então, assim, queria que fosse uma bolada, mas não foi. Ok, tá tudo ótimo. E eu fiquei lá dentro com eles como diretora de estilo até 2006. Então eu fiquei... Bastante tempo, até 6 anos. Foi bom. E como foi ver a tua marca que você fundou sendo administrado por outros? Então, isso foi também um outro processo de aprendizado e de adaptação, sabe? Porque eu passei... eu entreguei o meu filho nas mãos de outra pessoa e eu tava morando na mesma casa. Era meio isso, sabe? Com certeza. Porque aquela menina da garagem... Era a mesma, tipo, é claro, né? Tipo, era meu filho a marca. Então, assim, eu dei ele pra adoção, só que fiquei na mesma casa morando com os novos pais. Então, eu tive que me reposicionar dentro da marca, sabe? Eu tive que aprender a ser outra pessoa lá dentro. Eu era uma prestadora de serviço e não mais proprietária. E aí, eu, tipo, assim, foi... não sei quanto tempo, mas assim, talvez 1 ano de sofrimento. Eu não vou falar que foi simples, tá? Não foi simples. Porque eu tive que ver muitas pessoas da minha equipe serem demitidas. A minha tia, que era a minha primeira modelista, aquela que eu coloquei a máquina de costura na casa dela, essa tia eu vi ser demitida. Foi um dos dias que eu mais chorei, eu não consigo nem falar, que eu mais chorei. E, nossa, eu fico até emocionada de falar. Mas aí eu ia, por exemplo, quando eu ficava nesses momentos assim de querer chorar, eu ia pro estoque, pro meio dos rolos de malha e ficava chorando lá, longe de todo mundo, sabe? Aí eu respirava, voltava pra minha sala e a vida que segue.
E a gente aprende, né, com isso, né? Eu aprendi a ser outra profissional, né? Porque também antes eu trabalhava para mim, eu não era mais a minha patroa. Então, assim, eu tinha que obedecer todos os né? programas e as ordens e as decisões. Você era empregada, funcionária, eu era uma colaboradora. Você tinha você tinha que respeitar agora a hierarquia. Exato. Então, assim, esse ano foi um ano de adaptação, mas ao mesmo tempo eu recebi carta branca deles. Lila, continua fazendo o que você sabe fazer, a gente vai te apoiar financeiramente e vamos ver. Aí a gente começou, aí contratamos um cara que foi incrível pro marketing, e aí a gente começou, aí a marca foi pro Fashion Rio. O primeiro desfile no Fashion Rio a gente contratou Paris Hilton para fazer o primeiro desfile. Então, assim, imagina a adrenalina, né? Minha primeira vez no Fashion Rio, vindo Paris Hilton pra desfilar pra mim. E, tipo, eu não comia, assim, eu fiquei um mês sem comer. Assim, tão super nervosa. Muito nervosa. E você viu que tudo que ela falava lá, falando nela, aquela vozinha, tudo era mentira, viu? A voz dela não era aquele jeitinho que ela se mostrou uma nova mulher recentemente. Você soube disso? Não soube, eu não vi, eu não acompanho, eu não sou uma pessoa que vive nesse... O nosso diretor, inclusive, gravou com ela. Ele tá... Jura? Ele se acha todo poderoso por isso. Não, então, aí a gente contratou Lizzie Jagger, foi pro nosso segundo desfile, uma das filhas do Mick Jagger. Aquela que é uma graça. Separado, né? Não, essa é uma mais nova. Desculpa, ela tinha um cabelo... Não, tudo bem, elas são muito parecidas, né? Ele tem muita filha, né? Então é difícil a gente saber quem é quem. É bom, divide um pouco o patrimônio, né? Então... E aí depois a gente chamou Gisele Bündchen, né? Que foi uma loucura, né? O primeiro desfile que a gente fez com a Gisele Bündchen foi... Eu não estava preparada para o impacto que isso ia causar dentro da nossa empresa, sabe? Porque tinha fila de espera de gente que ficava assim, dando carteiraço. Tipo assim, ó, vocês não sabem o que vocês estão falando. Aqui é a filha do deputado. Pra conhecer... Não, ela queria comprar o casaco que a Gisele tinha desfilado. Assim, a gente falava, meu Deus, gente, a gente não tem controle sobre isso. Carteiraço. Foi assim? Não, foi uma loucura. Você não faz ideia. Eu não estava preparada, eu não sabia que ia ser assim. E aí a Gisele ficou, tipo, a gente fez várias coleções seguidas com ela, né? E... Eu lembro, vocês usavam muito. Ela virou muito menina coach. Muito. E ela é uma pessoa incrível, né? Tipo... É de um carisma. Nossa, ela é sensacional. Ela entra... Ela domina. O ambiente é transformado por ela, assim. Ela é belíssima ao vivo, ela é mais bonita ainda. Ela é uma pessoa muito sangue bom, muito simples, zero frescura. Ela é o que a gente vê, assim. Ela não... Ela é muito natural, sabe? E imagino, eu sei que você saiu em 2006, que você falou, 2006. Né? Que você deu o break e que você resolveu sair da coach, sair do teu filho. O que te levou a sair? Porque com certeza você devia estar ganhando como diretora de estilo eu tava ganhando bem. Uma boa remuneração. E para você tomar uma decisão de tirar o dinheiro que segurava todas as suas vontades e todos os seus luxos, tem que ter tido uma razão forte, né? Porque eu imagino que a oportunidade de sair era quando você vendeu e falar... sim. Chega. Não, mas assim, por contrato, eu vendendo a marca, eu não podia, por 5 anos, eu não podia abrir outra marca. Isso estava de no não contrato. Concorrência. Eu não podia ser concorrente da marca, isso estava no contrato. Aí ficou, mas assim, tipo, eu não fiquei lá por isso, entende? Eu fiquei porque eu queria ficar. E foi muito bom, assim, pra mim, como crescimento profissional, porque assim, eu tive a oportunidade de... Antes eu era empresária e estilista. Eu tinha 1000 preocupações na minha cabeça, folha de pagamento, inadimplência, tudo que existe, né, no meio corporativo, né? Eu tinha todas essas preocupações e aí eu ainda era estilista. Então assim, quando eu vendia a marca, eu passei a ser uma estilista que recebia um pagamento no final do mês, tranquilo. Cuidava então, assim, de criação. Cuidar só de criação. Então assim, pra mim foi uma grande oportunidade de crescimento profissional, sabe? Eu pude me dedicar realmente ao que eu queria fazer, ao que eu sabia fazer, ao talento que eu acho que eu tenho. Daí, pra mim, foi muito bom. Só que, como eu falei, eu sou uma pessoa mutante, né? E aí, eu comecei a ficar entediada. Tudo muito fácil. Eu fiquei... Não é que era fácil, mas assim, por causa do comercial... Porque
o comercial, numa empresa muito grande, ele é um setor forte, você sabe, eles mandam muito na empresa. E aí eu comecei a não poder ter tanto poder tanta liberdade criativa lá dentro. Eu tinha que ficar repetindo muitas fórmulas de sucesso da marca e eu tinha pouco espaço na coleção para novidade, para fazer apostas novas, para ser um pouco inconsequente. Aquela ousadia até, que te guiou desde o início, e aí perdeu. eu me sentia um pouco tolhida, sabe, disso. E aí eu tava também passando por um momento pessoal também importante, porque em 2005, eu me separei do meu primeiro marido. Então, assim, a minha vida pessoal já deu uma reviravolta. E eu não tava feliz. E aí eu tinha dado um jeito na minha vida pessoal, com uma proposta de vida diferente, e a minha vida profissional ainda tava ali amarrada naquele núcleo, sabe? Então, falei, não, eu não posso ficar aqui. Eu preciso mudar totalmente. Precisava se libertar. Total, E aí eu fiz isso, assim, eu entreguei a coleção, foi em outubro, eu entreguei a coleção, apresentei a coleção para os franqueados, desci da passarela e falei pro diretor, lá pro Menegote, ó, essa foi a minha última coleção, eu tô indo pro meu carro, e vou entrar no meu carro e não vou mais voltar. Foi assim que eu fui embora. Mas por que a equipe de... Porque eu não conseguia ir embora, eu já tinha feito ensaios de ir embora antes. Eu já Aí tinha você tomou pedido. Coragem, não? Eles não me deixavam, eles me davam mais salário, eles me davam carta branca para trocar a equipe. E eu recebia esses incentivos, né? Porque eu já tinha demonstrado a minha vontade de sair, só que eu não conseguia sair. Então, se eu sentasse numa sala com ele e ficasse... eu seria convencida de novo. E eu não dei chance pra ele tentar me fazer mudar de ideia, sabe? Você tomou coragem. Fazer isso, e é isso. Lila, eu vou tratar aqui de um tema polêmico que a gente tá vendo agora, uma onda de valor a mulheres, não é nem acima de 50 anos, acima de 40 anos. Porque parece que por muito tempo, acho que o Brasil tem essa pegada meio Rio de Janeiro, essa coisa meio do carnaval, essa coisa sexualizada, como se sempre os jovens ditassem o mundo da moda. Você acredita que existe espaço para estilistas acima de 40 anos no mercado brasileiro? Mas assim, de verdade, não os donos. Existe espaço porque assim, essa mulher com essa horas bunda, desculpa o termo, ela vale pela experiência, porque ela sabe o que deu errado. Só que o salário dela é maior do que ter várias pessoas, só que ela sabe o que a mulher quer. Mas assim, você acredita que mudou ou você acha que é só uma ideologia, O que você acha disso? Olha, Renato, eu não sei, sabe? Eu acho que é muito achismo, né? A gente tá aqui também tentando construir um pensamento, né? A gente tá... Estamos aqui filosofando. Filosofando. Essa mulher de 40 para cima, de 50, de 60, é óbvio que ela pode fazer, é óbvio que ela tem que ter espaço. Só que é óbvio que a gente vive numa sociedade preconceituosa com relação a pessoas de idade. Velho é considerado incapaz. É só olhar uma pessoa de 15 anos, olha para um cara de 30 e acha, nossa, que velho, né? Então, assim, a gente tem a cultura de não respeito aos mais velhos, de achar que pessoas mais velhas são desinformadas. Mas eu acho também que a sociedade está nesse processo de transformação, de questionamento, de se voltar para dentro. Eu acho também que a pandemia, é meio chato falar isso, que a gente fala de pandemia o tempo inteiro, né? Mas eu acho que a pandemia foi uma oportunidade que a gente teve. Eu não estou valorizando a pandemia, tá? Mas eu acho que é o momento da gente, como a gente teve que ficar tanto tempo dentro de nós mesmos, dentro das nossas casas, eu acho que a gente teve tanto tempo de pensar, né? De repensar os nossos valores. E eu acho que está se construindo aí uma nova consciência coletiva com relação à importância de cada pessoa na sociedade. Então, você falando de mulheres mais velhas na moda, né? A Vivienne Westwood fez 80 anos essa semana. Uau, ela é um Então, eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, mas você vê, eu não sei se também é impressão minha, mas você vai para fora do Brasil,
as marcas antigas, elas são super celebradas. Você pega a própria Gucci ou Dolce & Gabbana, todas essas Hermès, Etro, você pega, são marcas que são muito antigas e elas continuam sendo respeitadas. No Brasil, quando você começa a ter uma marca por mais tempo, parece que... Aqui no Brasil existe a síndrome do viralatismo. A gente sempre olha para fora achando que tudo que é de fora é melhor. E o brasileiro tem essa dificuldade de valorizar o que é nacional, sabe? Isso é um defeito horroroso na nossa sociedade. O cara é gringo, nossa, o cara é americano, nossa, o cara é americano. Ele pode ser um idiota, nossa, mas ele é americano. Então, assim, tudo que vem de fora é incrível. É melhor. Mas por que é melhor, gente? Por quê, sabe? Então... E justamente que é um assunto que eu estava falando antes, né, da pandemia ter vindo para colocar esses questionamentos na nossa mesa, eu acho que também teve esse movimento de pessoas que pediram, né, teve várias hashtags, inclusive, né, de ajude compre da padaria do seu bairro, compre a máscara da confecção que é da sua costureira, da sua diarista, sabe? Compre do mercadinho e não da grande rede, compre o bolo de pote da mulher que é mãe de 5 filhos e está desempregada. E a mesma coisa eu falo da moda nacional, sabe? Tipo, olhe para quantas marcas incríveis a gente tem aqui no Brasil. Muitas. Tipo assim, de muita qualidade, com muita proposta, com muito conceito, com muito autorais. O brasileiro é e criativo, que a gente, né? muito criativo, muito. Só que a gente tem essa coisa no nosso consumidor que parece que tá enraizada, sabe? Essa cultura de achar que tudo que vem daqui, se é daqui, vale menos. E eu não sei, sabe? Eu não consigo entender de onde vem É que talvez esse pensamento, sabe? É que assim, talvez porque o Brasil foi mistura de muitos povos, então não tem essa toda essa identidade cultural, enfim, são muitas religiões. Tá intrínseco, né? Uma coisa que tá enraizada. Então porque o pessoal pra cá, não tem aquela, sabe, não é que veio um determinado, sei lá, da Espanha. Brasil Não, eu não acho que seja o tudo. problema que seja a mistura. Eu acho que o problema não é a mistura. Eu acho que um dos problemas é o motivo da vinda dos europeus para cá. Eles vieram para explorar o país. Eles não vieram para colonizar e para criar um novo lugar, como foram para os Estados Unidos. As pessoas que foram para os Estados Unidos foram com a intenção de colonizar um novo mundo, de fazer uma nova terra prosperar. Aqui, já eles veio vieram sendo extrair saqueado. a madeira, extrair o ouro, extrair as pedras preciosas, extrair tudo. Eles vieram saquear o país, entende? Então, assim, os políticos da época, as primeiras, né, tipo, as primeiras pessoas que se beneficiaram aqui, foi tudo um conluio para ver quem conseguia explorar mais. Então, a gente acho que tudo vem daí, sabe? Por que a nossa política é tão podre? É que é enraizado. Porque o político é um cara que ele entra pra política, claro que existem exceções, a gente tem muita gente bacana, principalmente gente nova entrando na política, que a gente observando, a gente Cuidado vê com o que você vai falar. Não, eu não vou falar nome de ninguém, mas eu acho que existem pessoas muito legais entrando na política e é bom a gente prestar atenção nessas pessoas. Sabe, prestar atenção em quem eles votam, como eles votam, que projetos eles propõem, eles aprovam, sabe? Porque tem muita gente bacana. Mas 90% entra pra se dar bem. É isso. Lila. É horrível, né, o que eu tô falando. Lila, você tem um espaço aberto, você fala o que você quiser. Tá. Aqui tua casa é aberta. Aqui eu não tenho. Se quer falar palavrão, fala. Quer falar de política, fala. De religião. Desde que você não me xingue, tá tudo bem, né? Porque eu fico envergonhado. Você, pós-pandemia, você foi uma grande estilista, eu sei que você tem uma marca infantil, uma marca incrível, que você voltou a fazer um trabalho com identidade. Tá, e a partir de agora, o que você vai fazer? Porque assim, a tua experiência, a tua história pode ajudar muita gente. Eu quero saber o que vai ser da Lila daqui pra frente, a tua marca, a tua vida. O mundo pós-pandemia é ainda, na minha visão, uma grande interrogação.
A gente não tem como prever nada. Já me fizeram várias perguntas com relação ao que eu acho do futuro da moda pós-pandemia. A gente teve esse futuro imediato durante o início da pandemia, né? Que, tipo, quem tinha, por exemplo, quem fazia tecido plano, que é roupa um pouco menos confortável, parou de vender, e quem trabalhava com malharia rachou de vender. Então existiu essa procura pelo conforto, porque estava todo mundo ficando em casa, fazendo home office. Então, assim, existiu essa busca pelo conforto e também eu acho que por uma questão, assim, todo mundo queria ficar um pouco mais em paz, respirar um pouco mais tranquilo. Então, eu acho que nesse momento imediato, que é uma coisa que a gente está vendo um pouco agora ainda, é um pouco de calma. Assim, as pessoas estão procurando conforto, um pouco de design, um pouco de... assim, mas nada muito assim, exagerado. Eu tenho uma aposta, assim, tipo, eu acho que no pós-pandemia, pós-vacina... Não, mas eu não quero saber, assim, pro mundo. Pra mim. Eu quero saber da Lila o que você adotou pra tua vida pós-pandemia, porque é natural que a gente mude depois de tudo isso que aconteceu. Não, claro. Infeliz de quem não mudou, né? Porque se depois de tudo isso a pessoa não conseguiu pelo menos se transformar, ela não entendeu nada, né? Então, assim, eu mudei muito. Eu já vinha por um processo de mudança, assim, de me acalmar um pouco mais, assim, mas eu percebi, eu ficando em casa, que eu conseguia muito ficar longe de todo mundo sem sofrer tanto. E eu tomei uma decisão que eu até estou começando a compartilhar com algumas pessoas agora. Essa decisão, tipo, metade dos meus amigos sabe, a outra metade não sabe ainda. Mas eu vou voltar a morar na minha cidade natal. Eu vou de volta para Santa Catarina. Você tá com saudade da sua origem? Não sei se é saudade. Eu tô com vontade de... Não é voltar, é de resgatar algumas coisas, sabe? E eu tenho 2 filhos que moram lá em Santa Catarina do meu primeiro casamento. E o meu filho mais velho, ele comprou um sítio lá e é um lugar belíssimo e a gente vai construir, todo mundo vai construir uma casa lá dentro e a gente vai ficar em família, dentro de um lugar que é um paraíso. Então, assim, esse é o meu futuro pós-pandemia. E agora também... E eu vou levar a marca junto comigo. Como chama a tua marca? Pistol Star. E eu vou levar a marca comigo, lá tem muita oficina, muita malharia, e eu vou fazer, né, aos poucos essa mudança de produção, né? Por enquanto ainda estou fazendo em oficinas aqui em São Paulo, mas aí depois eu vou fazendo essa migração de voltar a produzir, de começar a produzir lá com a minha marca. E vai ser isso, assim, eu tenho um filho adolescente que mora comigo aqui em São Paulo, e aí ele vai ter oportunidade de morar com os irmãos que ele nunca morou. E vai virar celebridade local, paulista, indo pra lá, Ele vai fazer muito sucesso em Santa Catarina. Eu tenho perguntas boas depois pra você. Ele vai. Lila, essa entrevista, acredito que foi uma das oportunidades mais ricas da minha vida. Eu tô assim surpreso e eu sei o quanto minha mãe se emocionou de ouvir a tua história, porque quem trabalha com moda, quem começa um negócio, a tua visão, tudo isso, vai ajudar muita gente. Eu nunca vi uma entrevista como essa e eu tô honrado, eu tô pasmo de participar desse momento da tua vida. E para terminar o programa, não só com essa mensagem mais de pensamento... Tô até envergonhada aqui. Eu quero fazer um bate-bola com você. E eu vou te fazer algumas perguntas e se você acertar, você vai ganhar um belíssimo prêmio. A primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte: você prefere a Rubinella ou a Hermé? Óbvio que é a Rubinella. Olha, eu fiquei com medo da sua resposta. Nossa, eu sei que você ia me pedir uma receita de uma coisa impossível que eu não fosse saber responder. Deixa eu pegar aqui, meu iPad fica desligando aqui. Eu vou começar. Você pode usar, não se jurar. Cuidado com a minha mãe, que ela responde tudo errado pra você perder o prêmio. Eu sou péssima em coisas assim de bate-volta, hein? Eu não tenho... Eu sou péssima. Eu vou fazer só perguntas fáceis. Tá bom. Traz o presente. Esse meu pessoal aqui,
essa minha equipe, com vocês, Fê. Eu achei que a pergunta era só aquela, eu achei que eu já ia ganhar um presente. Não. Ah, sacanagem. Fiquei chateada. Isso aqui eu vou ganhar se eu acertar? Você tem que acertar 5 perguntas Ih, para ganhar a marca mais desejada do Tá Brasil. tá bom. Vamos lá. Qual foi o recurso utilizado inicialmente pelo homem para explicar a origem das coisas? A fala. Fala a mitologia. Fala a A mitologia. mitologia? Mitologia! Jura? Essa, meu, Inventaram os deuses. 1 pra a explicar as 0, 1 a coisas. 0. Agora, essa aqui Difícil, é hein? pro teu filho, tá? A gente tá gravando, como ele chama? O mais novo? Pedro. Pedro, essa é pra você. Quais doenças são sexualmente transmissíveis? Vou te dar algumas hipóteses, tá? Gonorreia, clamidia e sífilis. Clamídia. É isso aí. Posso corrigir o Botulismo, entrevistador? botulismo, cistite e gonorreia, ou alternativa hepatite B, febre que não precisa. Qual é a resposta? Hepatite, sim. Gonorreia, sim. Sífilis, sim. E, Tem várias. e a outra que você falou? Clamídia. É? É. Então, acertou! 2 a 0! Essas perguntas nem eu consigo ler, eu não sei que eu fui separar. Vamos lá, qual o maior animal terrestre? Terrestre, maior em que? Altura é a girafa, tipo eu. Temos o elefante. Você falou elefante africano, não foi? Ah, foi! Acertou! Foi. Agora chega, vai, eu não vou mais dar dicas, tá? bom, Eu não vou ficar soprando. Meia, aqui, ó, faz assim, a gente faz assim, põe a sacolinha assim. Tá. Isso. Qual o tema do famoso discurso Eu Tenho um Sonho, do Martin Luther King? Igualdade de raça, Prêmio Nobel da Paz ou luta contra o apartheid? Igualdade racial. Ah, Lila, não é. Acertou! Ela já ganhou o prêmio da Rupinella, mas posso fazer uma última? Não. Chega, né? Tá chato. Pô, já ganhei! Você já tô ganhou! até tensa aqui, ó. Se eu não conseguir Você começou a responder, suar, eu vi. Nossa, eu tô até suando. Lila, mais uma vez, obrigado. Você tem uma mensagem? Ah, eu não sou boa de mensagem, viu? Eu só quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Me diverti muito, adorei conhecer você, sua equipe, sua mãe que tá lá sentadinha, maravilhosa, que tem uma história muito parecida com a minha e que se emocionou enquanto eu falei, porque ela se identificou. Tô olhando pra ela aqui enquanto eu falo. Então, eu acho que da vida o que a gente consegue ter e levar são essas trocas que a gente, né, consegue ter com as pessoas que a gente conhece. E o que eu procuro fazer da minha vida é sempre isso, assim, é sempre fazer com que cada experiência seja a melhor experiência possível. Então é isso, assim, é só pra gente ter um pouco de paciência que as coisas vão melhorar e tentar ser positivo e não sei, que todo mundo seja um pouco parecido comigo, assim, que todo mundo seja aberto pra se transformar o tempo inteiro, sabe? Eu acho que quando você tem esse poder de transformação, a vida fica muito mais fácil. Você tem uma borboleta aí? Onde? Tatuada? Não, eu tenho um disco voador aqui. Você não é desse mundo. Eu tenho um disco voador. Isso é demais, Lila. Gente, essa foi a Lila, essa pessoa incrível, enriquecedora. Esse foi mais um Ruby Talk. E meu diretor fica pulando, fala, sorri, fala pro pessoal curtir, comentar, pra ganhar patrocínio, pra ganhar isso, Tá bom. Gente, obrigado e até o próximo. Beijo, tchau.